A erotização precoce, ou seja, a estimulação da sensualidade em crianças, por si só já é um abuso e já traz consequências drásticas para o desenvolvimento psicossociocognitivo do ser, do indivíduo, do sujeito. Tudo bem, eu sou o Danielson e hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério que eu preciso mais uma vez chamar a atenção. Eu sei que eu estou muitas vezes martelando contra a cultura, porque muitas vezes a cultura se transforma, né? Mas, e a cultura toma um plano, né? Os costumes mudam. Mas eu não estou pedindo uma volta de costumes antigos, mas sim eu estou alertando para as consequências de coisas que acontecem dentro da família e principalmente no meio virtual, muito mais, né? Que é muito mais aberto para esse tipo de coisa, de exposição da criança a estímulos sensuais. Sigmund Freud, o médico austríaco que desenvolveu o método psicanalítico no final do século XIX, início do século XX, né? Então a psicanálise, ele comparava o trauma na infância como uma agulha que fura um embrião dentro do útero. Se a gente pegar uma agulha e furar, vai doer, pode doer, né? Mas não vai causar maiores danos. Por quê? Porque a agulha, porque o nosso corpo está todo pronto, está todo edificado. No entanto, um embrião, que é um ser humano em formação dentro do útero, essa mesma agulha, né, essa mesma ferida que num adulto não teria grandes consequências, no embrião vai destruir estruturas em formação, impedindo que elas continuem se formando. Vai matar estruturas em formação de maneira que essas estruturas não vão se desenvolver e vão ficar ali, vai ficar com uma falha. Então, da mesma maneira que uma agulha fere um adulto, mas não causa problemas maiores, mas pode até causar a morte do embrião ou sérios problemas do embrião. Da mesma maneira, um trauma, uma decepção, uma frustração, um abuso de qualquer ordem, seja emocional, seja sexual, num adulto vai trazer consequências, mas nem se compara a quantidade de consequências para uma mente em formação. A criança saiu de dentro do útero, é um bebê e tal, já está caminhando, já está falando, mas ela ainda é uma subjetividade em formação, ela não está pronta. Ela precisa, não só crianças, mas eu digo, quando eu falo crianças, eu quero falar de a estrutura nervosa ainda em formação. Existem janelas nervosas, existem estágios do desenvolvimento do cérebro que só vão fechar lá por em torno dos 23, 24 anos. Daí o pessoal vai dizer assim, não, mas tem pessoas que se desenvolvem lá pelos 17 anos, pelos 18 anos. Na verdade, até pode existir, mas são exceções à regra. É muito mais comum essas janelas se fecharem depois dos 24 anos. Mas então vamos colocar para baixo 21 anos. 21 anos, então, até os 21 anos, o cérebro não está pronto, ele ainda não está pronto. Então, qualquer trauma, qualquer frustração pode gerar, qualquer agressão emocional pode gerar na constituição da pessoa um trauma que vai gerar transtornos permanentes e às vezes sérios. Quanto mais antes, quanto mais aquém for essa agressão, muito maior as consequências. E apesar, assim, muitas vezes assim, existem crianças de 12 anos que podem aparentar, tanto meninos quanto meninas, que podem aparentar um desenvolvimento físico. A maioria não, né? Mas que podem aparentar um desenvolvimento físico. Mas ainda que aparente um desenvolvimento físico, internamente não está organizado e psicologicamente, neuropsicologicamente não está. Então, quando se expõe a estímulos sensuais, pessoas abaixo dos 21 anos, eu vou pegar uma média, não vou pegar 25, não vou pegar
16. Eu vou pegar a média. Qualquer pessoa que for traumatizado, exposto a traumas, a agressões antes dos 21 anos, tem grandes chances de passar por doenças, transtornos, desvios de caráter na vida adulta. Quanto mais cedo for, então, abaixo dos 15, abaixo dos 12, muito maior. Então, que tipo de coisa se deve evitar? Primeiro, se evitar sensualizar com questões de cultura. A própria vestimenta expõe a criança a uma situação de sensualidade. Conteúdo que se consome através das mídias, músicas, danças, tudo isso é sensualizável. Tudo isso gera uma estimulação sensual. E essa estimulação sensual que nem o corpo, muito menos o sistema nervoso e muito menos a mente da criança em formação está preparado para gerenciar. Ela vai precisar passar por um amadurecimento físico, por um amadurecimento neurológico, por um amadurecimento psicológico, para só então ter condições de vivenciar essa dimensão da sexualidade na sua plenitude. Não quer dizer que não exista já uma sexualidade incipiente em crianças, mas a sexualidade incipiente é totalmente diversa da sexualidade adulta. A sexualidade incipiente está no apaixonamento, no encantamento, mas não na erotização, na sensualidade. É uma sexualidade mais romântica, mais platônica, vamos dizer assim, sem tanta conexão erótica. Aí, o erotismo deve ser depois, para mais tarde. Então, assim, a sugestão que eu dou, a orientação que eu dou para pais responsáveis, cuidem que tipo de conteúdo a criança está consumindo, conteúdo, seja vídeo, seja música, que tipo de cultura ela está se adequando, né? Se são danças eróticas, roupas erotizadas, tipo de coisa assim. Isso esse tipo de problema, esse tipo de estimulação vai causar traumas que depois dificilmente vão poder ser resolvidos adequadamente na vida adulta. Vai gerar muito problema. É uma sugestão que eu dou. E mais do que só aquilo que a criança está consumindo, mas aquilo que a criança está produzindo. Porque na cultura atual, a sensualidade é muito valorizada, de maneira que crianças se sentem estimuladas, mesmo sem ter maturidade, mesmo sem ter nem entender direito o que estão fazendo, produzir conteúdo sensual, porque não sabem a diferença. Para eles, é divertido, todo mundo faz, eu também vou fazer. E é isso que tem alimentado muito a indústria desse crime horrendo, desse crime odioso, que destrói vidas, que destrói famílias inteiras. Então, você pai, você educador, você responsável, eu não estou aqui falando de ideologia, não estou aqui falando de moralidade, eu estou falando de segurança na saúde mental, estou falando de saúde mental, de desenvolvimento. Deixa cuidado, deixa para que o próprio sujeito, quando já estiver maduro neurologicamente, maduro fisicamente, né, depois dos 21 anos, que ele possa definir e tomar atitudes quanto à sua sexualidade. Mas enquanto ele está em formação, proteja a criança da hipersensualização, que é abusível. Qualquer sensualização precoce é abusiva, qualquer sensualização precoce da criança, qualquer erotização infantil causa um mal, muitas vezes irremediável. Dúvidas, contrapontos, complementos, comente aqui embaixo. Eu sou o Danielson Warpechowski, psicólogo aqui do Rio Grande do Sul, e